Na verdade, quando as pessoas buscam emagrecimento, todos os artigos científicos, né, isso é imutável, por mais que a gente tente criar novas ondas, mas no final das contas é o déficit, tal do déficit calórico, é gastar mais calorias do que você ingere. E as pessoas, às vezes, elas se enganam, né, porque pega um docinho fit, mas esse docinho fit ele não tem açúcar, ele é zero açúcar, ou então ele é funcional, ele é sem lactose, ou então tudo bem. Ok, mas quando você vai ver a parte calórica daquilo que você está ingerindo, ele é muito parecido ou até mais, né? Eu costumo dizer que esses doces, eles são para quem quer comer e tem necessidade, para quem é diabético, é intolerante à lactose, tudo Sim. bem. Mas a maioria das vezes, as pessoas elas acabam se enganando pelo nome fit ou por uma coisa parecer ser melhor. E no final das contas, se você soma as calorias, a pessoa está ingerindo muito mais caloria. E ela, mas eu não sei por que eu não emagreço. E, na verdade, come 12 tâmaras, 5 frutas, 4 rabanadas fit e por aí vai. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto. Porque eu sempre tenho uma bananada fit, ou não sei o quê, um doce e tal, não sei o quê, e devo comer muito mais. Se deixar, eu vou comer um potinho de damasco, né? Porque ele não vai indo, né? Porque você, na verdade, a gente é muito difícil, né? É muito difícil. Tem que ter uma determinação. Isso é que eu não sei onde é que vende essa determinação, essa dedicação. A mudança de sete, né? Não é o projeto emagreceu. A vida toda eu tenho essa questão comigo. Que você recomenda? Assim, qual é a sua direção? Tirar carboidrato? Qual é a sua posição? Como é que você defende o emagrecimento? Na verdade, isso é uma coisa que eu discuto todo dia com meus pacientes, Eu porque imagino. eu acho que a primeira coisa, assim, mais do que qual estratégia vai ser utilizada, porque eu acho que as pessoas elas discutem muito estratégias, mas esquecem que do outro lado tem uma pessoa que, na maioria das vezes, ela quer de verdade aquilo, né? Só que aquela pessoa ela não consegue entender muitas das vezes os erros que ela tem. E isso é muito comum, né? Como a gente conversou agora do doce fit, como a gente começou dessas outras coisas. As pessoas às vezes elas não entendem que o maior erro, o maior limitador dela é o mindset, é a mudança de pensamento, é a pessoa conseguir entender que aquilo que é uma mudança de muitos fatores da vida dela, e não somente tirar um carboidrato, não somente fazer um jejum intermitente, igual alguns falam, né? O jejum é a coisa mais importante. Tirar o carboidrato é mais importante. Não, no final das contas, o mais importante é a mudança de estilo de vida de verdade. E isso é muito difícil, a gente mudar nosso estilo de vida daquilo que a gente faz. Muito. Muitas Mudar das vezes, hábito é muito difícil. porque muitas das vezes isso foi impregnado na gente também da forma da nossa criação, né? Isso vem Já uma virou coisa crença, né? é meio que ambiental, né? Então tem gente que tem costume de todo dia, depois do almoço, comer a sobremesa e no jantar, porque foi criado assim. Só que as pessoas levam esses hábitos para a idade adulta. E isso continua sendo na idade adulta e ensinam seus filhos e o negócio vai continuando assim. Então, a primeira ideia é entender aonde está errando. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o médico, as pessoas não entendem isso assim. O médico, o nutricionista, o advogado, inclusive, né, que não tem nada a ver com o médico, mas a função principal não é prescrever, é orientar. Nós somos orientadores. A gente tem que orientar. Então, a gente tem obrigação de ensinar, né? Isso faz parte da nossa formação. A gente tem que ensinar aquilo que a pessoa está errando. E se você quando a pessoa entende aquilo, ela segue. E o segundo é mostrar para ela que é possível, porque muitas pessoas acham que não é possível. Eu recebo mensagem de mulheres todos os dias: eu tenho 60, 70, 80, 50, 40. Você acha que eu consigo? É óbvio que consegue, né? A questão é que a pessoa, muitas das vezes, ela acha que não dá mais. E dá. Dá. Então, a Dá em primeira qualquer idade? Em qualquer idade? qualquer idade. É claro que na menopausa as mulheres acabam tendo uma dificuldade um Mais pouco difícil. maior por conta da queda do estradiol, e isso acaba ajudando muito para o ganho de gordura corporal, mas em qualquer idade é possível mudar. Só que a primeira coisa é mudar o mindset. Por exemplo, vou contar aqui
uma historinha rápida, tá? Lá na década de... Acho que foi na década de 40. Fizeram um experimento com ratos. Não sei se já ouviu falar essa história, mas fizeram um experimento com ratos. E os pesquisadores quiseram descobrir o que os ratos... como funcionava o cérebro desses ratos. Aí eles chegaram lá no rato, o ratinho estava dentro da gaiola, foram lá e colocaram um saco de açúcar para o rato. O ratinho foi lá no açúcar, saiu. Não quis mais. Aí os pesquisadores olharam aquilo, deu uma certa excitação cerebral, mas o rato não. Chegaram depois e colocaram gordura hidrogenada. O rato foi lá, ratinho, e foi embora. Aí os ratos chegaram e falaram assim, não, agora vamos misturar os dois, vamos botar um cheesecake. O rato comia, e botava outro rato comia, botava outro rato comia, botava outro rato comia. Eles descobriram que essa junção de açúcar e gordura hidrogenada dava um maior estímulo cerebral nesses ratos. Aí veio a grande sacada. Porque, se a gente for reparar, a partir daí, a indústria começou a utilizar esses artigos como fonte inspiradora. Se a gente for ver, a maioria dos produtos que nós nos viciamos é misturado gordura e açúcar. Então, esse negócio de demonizar o sorvete, né? Sorvete, cheesecake, pizza e por aí vai. A gente pode falar vários aqui. As pessoas, inclusive até esses sanduíches dessas grandes redes de fast food, se você for olhar ali a parte nutricional, é muito próximo gordura e carboidrato. Então, eles descobriram, pronto, está aqui o grande questão. E começaram a tratar a gente como se fosse ratinho de laboratório. E isso se perdurou até hoje e realmente isso acontece. Só que tem uma coisa que é muito importante. Quanto mais a gente... O nosso cérebro, eu costumo dizer que é um órgão vagabundo, né? Ele é muito vagabundo. A gente bota ele como se fosse uma coisa fenomenal. Até é de certo ponto. Mas ele precisa de prazeres rápidos. Ele necessita de prazeres rápidos. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, começa fumando só na festa, por exemplo, tem excitação cerebral, daqui a pouco está fumando só na festa, daqui a pouco vai no banheiro, daqui a pouco é só depois do almoço também, aí depois do jantar, daqui a pouco está fumando 2 maços por dia. Isso aconteceu com vinho também, isso acontece com bebida alcoólica, isso acontece com açúcar, isso acontece com tudo. Porque o nosso cérebro ele gosta de prazeres rápidos, instantâneos. Enquanto mais a gente der, mais isso vai ser excitado. E a indústria já descobriu isso. Então, a gente tem que tirar a gordura e o açúcar combinados. Não é isso. É isso. Eu gosto de dizer isso, né? O nosso cérebro ele não gosta de trabalhar com não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não pensa agora num carro azul voador. Você pensou, não pensou? Num carro azul voador? Que? Não pense agora num carro azul voador. Claro que eu pensei. Claro, não tem como. Embora seja quase que impossível, ainda não existe carro voador, mas nosso cérebro ele não sabe trabalhar com não, com a negação. Me preocupa muito quando o profissional chega para o cliente, para o paciente, para quem for, ou dá orientações e fala: você não pode comer isso, você não deve comer isso, porque essa negação dá mais vontade da pessoa de ingerir aquilo, porque o cérebro não sabe trabalhar com não. Né? Quando você chega para o seu filho e fala: você não vai fazer isso, o que ele faz? Faz. Porque nosso cérebro ele não sabe trabalhar com não. Então, isso me preocupa muito. O que a gente tem que entender, e quando a gente fala disso, não é gerar a negação. Você não pode isso, você não pode aquilo. É dizer o seguinte: esse caminho do déficit calórico, do equilíbrio nutricional, da atividade física, esse é o caminho. Se a gente for ver, se a gente reparar as pessoas que se mantêm com um corpo bonito durante muitos anos, todas essas musas e tudo, elas não deixam de comer um docinho, elas não deixam de sair da dieta, comer a comida japonesa, não. Mas o que acontece? Tem uma coisa que é fundamental. É a gente entender que é o equilíbrio disso. É a atividade física. A atividade física é visto como trabalho. A alimentação é vista com seriedade. E muita gente erra também porque acha que, porque malha, porque faz atividade física, porque faz crossfit, porque faz pilates, pode comer o que quiser. E não há exercício físico que compensa uma alimentação ruim. Então, quando a gente pensa em emagrecimento ou mudança de estilo de vida, a gente tem que pensar na melhora da alimentação e na atividade física regular. E isso não tem jeito. Quando eu falo de melhora da alimentação, gente, não é nenhum protocolo absurdo, é equilíbrio. Né? Às vezes eu falo, pessoas de 30, 40 anos, ai, mas eu não como salada. Ai, mas eu não gosto de fruta. Ai, mas eu não como legumes. 30 anos de idade, 40 anos, 50 anos de idade.
né? Isso é uma mudança que isso tem que ocorrer. Faz parte do equilíbrio, pensando em longevidade, né? Não só Mas emagrecer. o que que você recomenda, então? A chamada Ótimo. comida de verdade? E déficit calórico. Isso tem que ser calculado. Na verdade, eu recomendo um déficit calórico, comida de verdade e uma dieta hiperproteica. Quando eu falo hiperproteica, não é comer só proteína. É uma dieta com uma quantidade de proteína mínimo para manutenção ou ganho de massa muscular. O que os artigos mais recentes mostram para a gente é que é a combinação de déficit calórico, dieta hiperproteica e atividade física. Isso é o padrão ouro. Não é nenhuma dieta absurda isso você não pode comer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. Não. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!